Então, veja bem, se eu tenho estofo, por que eu não faço? Se eu não tenho estofo, o que é que eu preciso fazer para ter estofo? Olha que sensacional. São as duas avaliações mais importantes quando uma pessoa pensa num processo de organização. Porque todo mundo fala em organização. Todo mundo fala em organização disso, daquilo, daquele outro, agenda, lista de tarefas. Olha, as coisas não são tão funcionais quanto elas aparentam ser. E eu entendo que o nosso método está trazendo para você uma situação diferenciada, justamente por levar em consideração esses detalhes que eu estou trazendo para vocês. Então, veja bem, se essas duas avaliações são importantes e demandam de organização, então vamos entender a primeira colocação. Se eu tenho estofo, por que eu não faço? Vamos tentar entender isso. Se eu já poderia ter modificado uma situação da minha vida antes e eu não fiz. Existe uma tendência muito grande aqui de haver uma fragilidade no módulo da organização mental. Porque, veja bem, a pessoa já tem uma condição e ela já poderia ter dado o passo. Então, veja bem, se existe uma organização externa, aquilo já seria funcional e a pessoa ainda não se decidiu, a relação, a maior tendência é que a condição da organização mental da pessoa não está organizada. Podemos relacionar isso com medo, podemos relacionar isso com comodismo, podemos relacionar isso com preguiça de você atrair o novo, de você dar o passo para o novo, o medo de arriscar. Algum detalhe na condição mental da pessoa não está coerente com aquilo que ela quer. Aí o que isso faz? Isso segura a pessoa naquilo que ela não quer ficar. Tá? Então, esse é um primeiro ponto a avaliar. Porque se ela tem estofo, vocês percebem que a organização aqui ela é mais fácil? Então, utilizando técnicas organizacionais, fica mais tranquilo para nós conseguirmos ajudar esta pessoa a dar o passo na direção daquilo que ela quer. Agora, veja bem, e se eu não tenho estofo? Eu não tenho estofo para fazer a minha transição, para fazer a mudança que eu quero, para conquistar aquilo que é importante para mim. Aqui eu já preciso colocar para vocês que a organização levará um pouquinho mais de tempo. E aqui eu vou precisar passar por algumas etapas, tá? Então, olha a importância da organização. Em qualquer atividade, é só você fazer esse raciocínio, ó, procura acompanhar comigo. Em qualquer atividade, em qualquer atitude, na sua fala, em qualquer ação, sempre vai existir uma ordem. Por mais que você não perceba isso, você vai entender que esta ordem, ela acaba sendo automática. Você nem nota que você usa essa ordenação. Então, com este método Simone, o que nós queremos apresentar para vocês? Uma possibilidade de você cair fora desse mecânico, que você passe a perceber esta ordenação. Então, por exemplo, se você vai falar, existe uma ordem. Senão, o que acontece? As palavras, elas precisam estar de acordo, porque senão a sua frase, ela vai sair equivocada, né? A pessoa que está conversando com você, ela pode não entender se você não estiver organizando as palavras no modo de falar. E isso é tão interessante porque algumas pessoas passam a falar tanto, né? Elas falam tanto descompassadamente, que elas muitas vezes não conseguem ser compreendidas pelas pessoas, certo? Então, desse modo que existe uma ordenação no modo de falar, nas suas atitudes, nas suas ações, em qualquer atividade que você vai fazer na vida, nós temos também uma ordem com os nossos objetivos. E as pessoas não pensam nisso.
elas não colocam ordem de realização dos próprios objetivos. Então, por exemplo, primeiro, será que por primeiro eu preciso pensar em fazer uma organização profissional? Ou será que primeiro eu preciso fazer uma organização financeira? Ou será que primeiro eu preciso organizar minhas emoções, organizar os meus relacionamentos? Quer dizer, qual é a ordem? Entende? Isso muda tudo. Porque a nossa tendência é querer apenas pensar que organização, nós estamos com um desenho de uma agenda e de uma lista de tarefas. Não, gente. Organização é algo muito maior. É organizar a nossa vida. É organizar-se para que aquilo que nós queremos exista um sentido de urgência suficientemente forte e que esse sentido de urgência ele promova para você a ordenação das coisas. Entende? Então, nem sempre nós temos tudo programado para saber o que precisa ser executado por primeiro. Então, é aqui que nós começamos a nossa reflexão.